Sejam bem-vindos à Toca do Lobo Belino. Exatamente nesse lugar foi quando eu recebi um amigo que me apresentou a oportunidade de uma intermediação de um negócio imobiliário nesse lugar, nesse quadrado. Eu escrevi num guardanapo a palavra Villa Trump. Não, e você sabe que nós nos conhecemos, o Marcos e eu estava almoçando num restaurante em Portugal, onde eu morava, e um amigo dele, comentando sobre negócios e oportunidades, me trouxe essa possibilidade e a gente se conectou no restaurante. Eu já estava tomando a bagaceira, já estava uma loucura a conversa, foi muito bom. Então a gente tem que retornar sempre à nossa origem, que é estar numa mesa para discutir. É isso aí. Estamos aqui num conhecidíssimo restaurante em Campinas chamado Quinta do Marquês. Como eu falei, sempre que a gente encontra o Belino, não é só um papo, né? Então, acho que é a terceira, quarta vez que a gente vem para o Quinta do Marquês comer bacalhau, né? Então, não ia ser diferente dessa vez. Passamos um tempo lá na casa dele, conversamos um pouco e viemos para cá. Então, a gente vai dar início a esse papo com o Ricardo Belino aqui no Quinta do Marquês. Então, primeiro, obrigado, Belinão, por estar conosco aqui. Imagina. Temos junto aqui também Thomas Berg, sócio da Believe Group. Então a gente vai ser um papo aqui bem interessante, bem legal mesmo, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do nosso querido Ricardo Belino, que eu e o Thomas já conhecemos e acredito que vocês querem conhecer ainda mais. Bom, vamos começar fazendo um brinde, né? Porque tem gente que termina com brinde e outros começam com brinde, né? Essa eu aprendi com o Belino, que tem que ser o braço esquerdo, que é a veia do coração. Então, brinde é com o braço esquerdo. Você não pode desejar saúde para alguém se não for do coração, né? Muito bom. Esse cara que já fez tanto negócio, esse cara que já foi sócio do Trump, a gente vai falar sobre isso, traz uma campanha tão importante como a camiseta do câncer de mama. Mas, antes de tudo isso, tem o menino Belino, tem você começando a trabalhar, você começando a empreender. Então, o Belino é da onde? O Belino você foi criado, tipo assim, brincando na rua. Quem é o Belino? Como é que o Belino vem para o mundo? Fala um pouquinho pra gente. Bom, acho até que traz aqui uma certa atualidade, né, essa conversa, porque eu estive alguns dias atrás na cidade onde eu nasci, em Petrópolis, né? E foi uma experiência muito interessante de resgatar um pouco daquela lembrança, de todas aquelas lembranças afetivas, não só da onde eu nasci, mas aonde eu aprendi a andar de bicicleta, aonde eu aprendi a nadar, né? Aonde meu avô me tomava a minha tabuada. Legal. Então eu tenho um conjunto de memórias muito afetivas e que me trazem uma lembrança muito boa. E eu estava em Petrópolis para fazer uma conferência e era uma quinta-feira. Sim. Dia de relembrar as quintas-feiras, né? O dia de fazer uma memória, trazer uma memória que seja relevante. E ali eu fui buscar uma informação do comércio que o meu avô tinha na cidade, né? Ele tinha lá a Casa Ribeiro. E eu simplesmente fui no Google, como qualquer pessoa pode ir, buscar uma informação e não tinha nenhuma esperança de encontrar nada. Porque estamos falando de uma história datada lá da década de 60, né, de 70. E, para minha surpresa, encontro um artigo espetacular feito por uma jovem historiadora que contava, com requintes de detalhes, a história que o meu bisavô, Alfredo Ribeiro Belino, começou em Petrópolis. Meu pai se chamava Alfredo Ribeiro Belino Neto, por força desse sangue. Sim. E a história dessa loja Belino, que tinha um clube de roupas e era o lugar aonde o presidente, naquela época, ia lá comprar chapéus. Sim. Né? Então, me foi uma lembrança assim
incrível, me trouxe muita emoção e, obviamente, eu já me conectei com ela, fui tomar um café com ela e com essa conversa trouxemos vários insights para não só tratar da história do passado, mas olhar a partir daquela perspectiva do presente para o futuro. E ali naquela loja, naquele comércio, eu comecei a exercitar o trabalho de vendedor, né? De balcão. Porque eu digo que a vida, né, e o sucesso vão te trazendo cargos e títulos sofisticados, mas no final do dia eu me relembro do menino vendedor. Eu sou vendedor. Sim. O que eu sei fazer e gosto de fazer é vender, porque não há negócio no mundo que se sustente sem venda. É isso aí. Se você não vender o teu negócio, o teu sonho, a tua ideia, você se vender a você mesmo, porque no final do dia, o produto primário, o produto mais importante que você tem que aprender a vender é você. Sim. Se você não souber vender a sua marca pessoal, quem você é e por que a pessoa tem que confiar em você, não tem negócio que sustente. É isso aí. Não existe. Essa cartilha, decorar, não existe esse troço. Isso aí a gente já sabe que não funciona, né? Então, para fazer uma rápida trajetória, então esse menino inquieto, né, que tinha uma afinidade com o avô paterno muito grande, que foi meu grande mentor, né, o homem que me ensinou a tabuada. Hoje, eu até hoje me sinto feliz e orgulhoso de ser bom de fazer conta de cabeça. A minha lembrança, né, de tabuada é com a minha avó também, acho que é do... Então, assim, eu sou bom de conta de cabeça. Então, muito bom. Mas porque eu tive essa experiência maravilhosa com meu avô na varanda, tomando tabuada de mim, me dando bronca e me fazendo, né, que legal. Decorar aquilo de frente para trás, de trás para frente, enfim. Então, essa foi o meu começo, né? É nesse lugar que eu tenho essa lembrança, né? Uma da cidade bicicleta, histórica, da natação, da tabuada, né? Da venda no balcão. Que legal. Então eu tenho essas lembranças e tive a oportunidade de voltar lá para vivenciar. Essa loja do seu avô, você chegou a trabalhar com ele lá, não? Não, nas férias de verão. Era uma, ia lá, menino, ia lá com 9 anos, 8 anos de idade, brincar. Foi um bom treino. Bom, foi. E eu era uma pessoa muito tímida, então aquilo para mim, a noção de que alguém viesse me perguntar alguma coisa sobre o produto me deixava completamente assim inseguro, né? Então a vida nos impõe determinados desafios, né, muito interessantes. Falar em público, o que é algo considerado, inclusive em pesquisas, um medo tão grande quanto o de morrer, ou até maior. As pessoas têm mais medo de falar em público do que a morte. Tamanho é o efeito que isso causa nas pessoas. Mas enfim, então... Esse menino que o Brasil conhece, ele começa oficialmente a trabalhar com quantos anos? Depende do que você chama de trabalhar. Estou ganhando meu dinheiro e pago alguma continha, querido, então consigo... Eu já, por exemplo, vendia gibi usado no térreo do meu prédio. Eu comecei a vender camiseta, né, para os partidos, quando tivemos as diretas já, eu fiz camisetas. Depois eu vendia camiseta no autódromo, como ambulante. Então, assim, eu fiz vários exercícios antes de me lançar. Isso com quantos anos? Com os 13, 14. Que legal. Então foi esse processo permanente, porque essa inquietude e esse espírito empreendedor, ele vem muito da cultura do meu avô, que era um português, né, que veio como mascate para o Brasil. Então eu acho que foi essa etapa da minha vida de poder absorver diretamente dele, do meu avô, e também em ambientes, porque nós somos também o reflexo dos nossos ambientes, do contexto que nós estamos inseridos. E eu, por exemplo, frequentava com meu avô os almoços da famosa Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, que era um palco espetacular, onde os comerciantes se sentavam na hora do almoço e ali trocavam anedotas e falavam de negócios e de problemas, porque é isso a parte... E você já lá com seus gibis imaginando fazer o negócio. Não, e eu escutando. Legal, e tinha uma coisa interessante, que eu ia para o escritório do meu avô e eu gostava de... Eu pegava a máquina de escrever
pegava uma carta comercial qualquer que ele tinha lá, Sim. e aí colocava um papel timbrado dele com o carbono, papel carbono, e uma folha atrás, e eu datilografava, eu copiava aquelas cartas, Sim. né? Porque eu gostava daquela linguagem, enfim. E eu acho que todo esse conjunto de experiências transferiram para mim uma capacidade realmente de me comunicar com as pessoas, Sim. né? Tanto na forma verbal e, né, de ser uma pessoa capaz de contar histórias. Sim. Porque eu acho que se eu posso dizer que eu tenho um talento e uma habilidade, é de contar histórias. Você já se vê nessa época, que a gente percebe que se propor a viver, a errar e acertar, te traz mais experiência, te desbloqueia e te coloca numa posição de visão diferente da maioria das pessoas. Você já se vê esse desbravador nessa época? Eu não pensava nisso, Marcos. Não falando de dinheiro, Não, de sucesso, então, de nada mas disso. então, esse Mas, tipo assim, você era aquele cara que errava e continuava? Sempre. Deu errado o gibi aqui, eu vou pra outra coisa. Deu errado o negócio aqui, eu vou pra outra coisa. Isso sempre foi talvez uma das minhas características de personalidade mais próprias da minha vida, que foi essa capacidade de resiliência e de perseverança, né? Eu sim sofria, como qualquer pessoa sofre, com as desilusões da vida, Sim. com desilusões amorosas. Nós somos seres humanos. Perfeito. E isso nos afeta. O que importa é a medida que nos afeta e o tempo de recuperação Perfeito. desse impacto. Ó, então, eu não tenho... grava, repete aí que as pessoas precisam escutar isso. Então, é uma lição de vida para um país como o nosso. Não importa o tamanho do problema que você vai enfrentar e o impacto que ele vai te causar. É o tempo que você precisa de recuperação. Porque pessoas felizes ficam tristes. Mas o problema é quanto tempo eu fico na tristeza. Porque na tristeza eu vou aprender, eu vou me fortalecer. Eu acho que é só essa conversa muito mais importante do que os meus feitos que estão disponíveis aí no Google. Tá curioso saber o que o Belino fez? Faz uma pesquisa do Belino. E eu não quero que depois de você ter assistido isso aqui, você saiba tudo da minha vida. Porque senão você não vai ter mais nada para aprender. Vai lá e procura e pesquisa, seja curioso. Eu sou um curioso. Eu até hoje sou curioso. Eu pesquiso, eu vou lá, eu vou atrás, eu vou buscar informação. Como quando eu acordei em Petrópolis com a minha filha do meu lado, olhei para o teto, era 5 horas da manhã, porque eu acordo muito cedo, e eu fui pesquisar. E ali veio uma informação que parece realmente coisa feita. Porque não é possível eu encontrar aquilo naquele momento. Sim. Podia ter encontrado em qualquer outro momento. Mas o que eu acho que é importante reforçar, né? E isso passa pela forma como nós nos conectamos, né? Para trazer um pouco desse pertencimento, dessa conexão que nós temos, né? Porque os projetos, as ideias, eu sempre digo que as ideias nascem com uma fortíssima tendência a dar errado. E eu aprendi... Concordo. E eu vou te dizer, eu aprendi na observação de uma organização perfeita chamada Alcateia dos Lobos. E depois podemos comentar isso num outro momento, mas a Alcateia dos Lobos nos ensina algo espetacular. É uma organização perfeita, conhecida pela capacidade incrível de caçar. Os lobos, na sua organização, nas suas alcateias, desenvolveram estratégias espetaculares de caça. Sim. O que as pessoas não sabem, e que talvez você não saiba, é que em 10 tentativas de caça, eu vou repetir, em 10 tentativas de caça, as alcateias falham 9 vezes. Quer dizer que antes de acertar, eles tentam 9 vezes. E não perdem a motivação, a resiliência e o sentido de time. Sim. Porque eles são melhores em conjunto do que isolados. Por isso eles estão sempre em grupo. E isso é uma lição de vida para nós. Porque quem quer ter sucesso tem que comprar um bilhete. E esse bilhete é de uma aventura e de uma viagem na qual nós teremos vários vieses, vários problemas, vários desafios, vários nãos, vários fracassos, vários Sim. quebra-molas. Só que ao nós termos a capacidade de perseguir,
com convicção, com alegria, com entusiasmo, com bom humor, a gente vai superar. Sim. Porque o sucesso, ele só está um pouco mais longe do que você imagina. E você tem que continuar caminhando, É isso aí. andando mais um passo do que a média. Porque as pessoas irão desistir antes de você. E quem vence não é o melhor, o mais inteligente, o mais brilhante, o mais capacitado. Não! É o mais perseverante. É aquele cara que não desiste. É isso aí. E tá dando tudo errado. Ok, entendi. Vambora. Não vai me convencer. Eu vou dar um passo a mais do que você. Você está dando esse passo a mais? É isso Você aí. está andando mais uma milha? Porque o sucesso está a mais uma milha de distância É entre as isso aí. pessoas. E para isso você precisa ter um compromisso com você, com a sua felicidade. E a felicidade hoje é tema assim, de maior importância em escolas, por exemplo, como a Harvard, que o programa mais popular dos últimos 100 anos dessa escola de negócios é Managing Happiness, gerenciando felicidade. Um estudo mais longo da história, feito nos últimos 80 anos, com pessoas que nem estão mais vivas, comprovou que pessoas mais felizes produzem mais. Sim. Pessoas mais felizes trazem mais resultado. Eu Peraí, eu vim não me aqui para entrevistar meu Cala a cara boca, Belino. fica quieto. Tá me E mentorando de novo, eu já tô sendo impactado. Pessoas mais felizes ganham mais dinheiro. Isso quer dizer que tudo aquilo que você ouviu de que dinheiro traz felicidade é mentira. Não acredita nessa mentira. O que existe de fato é que pessoas felizes produzem, geram resultado e ganham mais dinheiro. Então é o seguinte, queridão, só que Se a gente pudesse contar as coisas erradas até dar certo, é porque não dá para contar. Mas, Marcos, realmente tem que ser muito feliz para dar certo. Mas precisamos ser. E felicidade é um estilo de vida. É isso aí. Não é nada mais do que isso. E vou dizer mais uma coisa para você. Essa felicidade que a gente está falando, ela depende fundamentalmente de uma coisa muito simples. Eu estar comprometido com a sua felicidade. É isso aí. A minha felicidade não será completa e plena se eu não estiver comprometido com a sua, com a do Thomas e com você que está aqui. Ó, eu vou aproveitar a minha equipe aqui, ó. Agora vocês entendem, queridos? Mas de novo, bom. quando a gente bate um papo, abre um vinho do Porto, come um docinho, a gente não está aqui para falar sobre o Belino. A gente está aqui para falar sobre essa pessoa que está aqui do outro lado. Mas essas pessoas que já te viram em várias palestras, querem te conhecer Então e elas vou vão te lá. falar... Não, elas vão lá no Google. Vamos voltar para cá. Esse Vamos. menino que vendeu gibi, esse menino... Ele começa, o seu primeiro empreendimento que toma uma notoriedade que as pessoas todas vão achar no Google, em vários lugares, palestras, o Belino já palestrou em tanto lugar. A gente fala da Elite, certo? Sim. Legal. Até chegar na Elite, você acha que tem alguma coisa que vale a pena que as pessoas saibam? Desse menino do gibi até a Elite, tem alguma coisa que você fez que fala, putz, isso daqui Sim. é interessante compartilhar? Esse menino foi DJ. Sem mentorar eu e o Thomas esquece aqui. tudo isso. Não, é porque esse menino vai evoluindo um passo de cada vez e precisava resolver as suas dificuldades, especialmente com ele mesmo, né? Com as suas crenças limitantes, né? Sim. Então ele tinha que resolver esse problema de, por exemplo, de constrangimento, né? De falar em público, de timidez. Então, Olha que interessante, hein? Esse homem aqui que está dando uma aula pra gente aqui, tá falando de timidez aos 20 anos? Quantos anos? Não, com timidez com 14 anos, 13 anos. 14 anos de idade, um menino tímido que queria se resolver. Isso. Essa E aí pessoa eu que me tá dando esse resolvi, show pra gente aqui. e aí eu me resolvi sendo DJ. E aí Olha quando que eu legal. fui ser DJ, né, que foi um passo muito interessante, porque o que acontece é que na época da minha escola, a gente tinha as festinhas, a balada naquela época. E eu tenho um defeito, né, porque tenho vários, né, mas eu tenho um principal, que é o pensar grande, né? Então, obviamente que eu tinha como objeto de desejo a menina mais bonita da minha classe, a Andréa Veloso. Era a coisa mais linda do mundo. Ela tinha um cabelo, ela devia gastar horas para ir para a escola de manhã cedo. Eu não sei que horas ela acordava. Mas ela vinha, rapaz, aquele cabelo era cheiroso. E ela sentava na minha frente. E eu ficava louco com aquela menina. E eu
ela era mais bonita, eu possivelmente devia estar entre o mais feio e o penúltimo mais feio, né? Não tinha chance nenhuma com ela, né? E numa festa que nós fomos, né, os amigos, eu tomei coragem de pedir a Andréa Veloso para dançar. E o problema é que naquela época você tinha que pedir para dançar. Não é que você saía dançando, você pedia a menina para dançar. E, obviamente, eu era a penúltima ou a última opção que ela esperava para sair dançando. E ela me deu aquele não, né, profundo. Aquilo me tomou num nível de depressão que você não pode imaginar. Mas eu sou bom de resolver problema na hora. Eu não demoro muito tempo para resolver os meus problemas. E aí eu me aproximei do DJ. Bom, o resumo é que ele falou, olha, que do conversar agora eu não posso. Mas naquela época, o DJ, ele tinha uma mesa de luz que você tinha que mexer nos interruptores para aquelas coisas piscar. Ele falou, o máximo que eu posso te dar é a função de tocar as lâmpadas aqui. Bom, resumindo, semana seguinte já tinha uma equipe de som. E aí eu fui fazer a minha festa, a primeira festa, na casa de um amigo meu muito importante lá no Arpoador. E aconteceu um fato muito interessante, que a Rita Lee tinha acabado de lançar o disco dela mais importante, que era o Lança Perfume, e eu tive um insight, enquanto as pessoas estavam ali eufóricas cantando o refrão de Lança Perfume, eu tirava totalmente a música, o som, e as pessoas continuavam cantando. Aí eu falei, opa, na terceira que eu fiz dessa, eu senti literalmente que eu estava sendo um maestro de gente. Que legal. Eu estava regendo as pessoas. Naquele momento, eu virei a chave da minha autoestima. Naquele momento, eu senti o poder e a capacidade que eu tinha de fazer pessoas estarem vivendo um momento de alegria. Porque você só vai mudar a sua chave. Não é por sua presunção de que você é bom. Sim. É porque os outros te reconhecem um agente que pode transformar o seu estado de espírito. Mas olha que legal, um menino que já se vê resiliente cedo e traz a autoestima um pouco mais para frente aqui. Você considera que você ter vencido algumas coisas anteriormente, inclusive nessa questão de vergonha de falar, vergonha de se comunicar, tenham te colocado nessa posição de para um próximo passo? Vamos dizer que esse daqui é um próximo passo, que você já tinha dado um anterior. Acho que é um ponto importante para a gente entender como é importante um passo de cada vez. Então, nós estamos falando aqui de um homem que começou cedo. Então, já antes dos 20 anos de idade, já estava ali no seu segundo, terceiro passo. Assim, mas como é importante um passo de cada vez, Mas uma coisa, Marcos, assim, só para contar, e esse passo a passo realmente é importante. Sim. Então, eu fui lá, né, nessa condição de DJ, reciclando uma situação ruim, uma experiência negativa. Sim. Que eu tive, eu consegui ressignificar aquela situação, transformar numa oportunidade para ressignificar as minhas crenças negativas, ganhar dinheiro. Eu estava ganhando tanto dinheiro fazendo festa e eu não tinha onde gastar o dinheiro. Então, eu tinha uma coisa que eu me lembro, o meu avô tinha uma loja no centro da cidade, na esquina tinha uma casa de câmbio. Então eu pegava todo o dinheirinho que eu ganhava fazendo DJ e trocava por dólar. Ainda em Petrópolis? Você tá... Não, já no Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro. E eu estava lá fazendo minha poupança em dólar. E aí, quando eu fiz essa festa, eu tive uma ideia de pedir para o meu professor de arte da escola criar uma estampa de camiseta que chamava Lança Perfume. Que legal. Bom, resumindo, eu vendi mais camiseta naquela festa do que eu ganhei fazendo a festa, porque, obviamente, eu não cobrei para o meu amigo para fazer a festa como DJ. Mas eu vendi dezenas de camisetas. E ali começou um outro negócio, que foi fazer camiseta. E aí eu fiz a camiseta da Fórmula 1 no Rio de Janeiro. E aí eu fui vender camiseta como ambulante. Então, o que eu acho que é importante é o seguinte. É muito bonito ver a minha história. O cara que foi sócio do John Casablancas, o cara que foi sócio do Donald Trump, o cara que vendeu 14 milhões de camisetas. Esquece tudo isso. Eu quero saber se você está preparado para pagar o preço pelo sonho que você tem. Eu quero saber se você vai ser ambulante, vai vender camiseta no autódromo e correr o risco de não vender. É isso aí. E você comer sanduíche de... Como é que era? Era berinjela no papel alumínio. E meu sócio tinha crédito na loja dos patrícios dele e que davam as camisetas brancas, a gente tinha que imprimir de madrugada. Aquelas que a gente achava que fosse vender, porque a gente podia devolver as brancas, mas a pintada não. E no final, quando o Piquet ganhou, lá em Jacarepaguá, nós vendemos até do corpo. Não sobrou, saímos pelado. Saímos pelado. E era tanto dinheiro de camelô que a gente tinha, que a gente nem sabia o que a gente ia fazer. O que a gente investiu
eu não vou contar, porque esse vai ser no meu livro pós-morte. Mas olha que interessantíssimo, porque essa história eu não conhecia, mas essa história já é uma história que antecede as camisetas do câncer de mama. Sim. Então você já Claro. vinha, você entende? Então, já tipo o assim, histórico, já tinha o histórico, já tinha a experiência. Aí quando apareceu a oportunidade, já era um cara pronto para opa, tá aqui a oportunidade. Porque, Marcos, é porque eu não digo não para o risco de dar certo ou dar errado. E o pior é que você contando aqui trouxe tanta emoção que eu consegui me imaginar lá em Jacarepaguá, comprando essa camiseta. Mas foi eu e meu sócio Samuel, você não está entendendo o que foi divertido e como a gente se divertia tentando e fazendo. Eu me lembro que a gente fez camiseta para as diretas já. Era uma camiseta era indiretamente e diretas já. E fomos lá e vendemos centenas de camisetas. O cara nos encomendou e quando a gente foi entregar, o cara falou que não ia pagar. Ixi. E aí a gente teve que peitar o cara, falar, querido, como não vai pagar? A gente fez tudo isso que você encomendou. Então, assim, não existe história sem tristeza, É isso aí. sem desafio, querido. Perfeito. Então, todas as vezes que hoje eu olho e sou desafiado a ter que gerenciar situações de crise extrema, e aí não estou falando de meia dúzia de camiseta, estou falando de sim, milhões de perfeito. dólares, eu paro, sento, respiro e falo comigo mesmo. Peraí, você já enfrentou todas essas experiências, agora você vai me decepcionar? Você vai o quê? Perder o controle? Você vai o quê? Ficar mimado? Vou dizer, não quero mais, vou quebrar o brinquedo. Parece que eu tô vendo minha queridíssima mãe que se Querido. olhava no espelho e falava, eu criança, olhava e falava, como assim? Ela tá falando com ela. Mas é isso, querido. Você tem que falar com você de vez em quando, para não perder de perspectiva quem você é. É isso aí. Porque é a nossa essência que vai fazer a diferença na forma como a gente conduz o nosso relacionamento com as pessoas, Sim. primeiro, e com os negócios depois. Não existe negócio que aconteça sem pessoas. Sim. E se você não tiver o entendimento de como lidar com pessoas, como lidar com conflitos, com antagonismos, você não vai ser bem sucedido. Perfeito. Porque juntou mais do que uma pessoa tem conflito potencial. Tem conflito, Não tem jeito. exatamente. Agora, em si também tem, né? Sozinho, agora exatamente. você com você mesmo tem A conflito. pessoa Agora só imagina tem com o outro. conflito, exatamente. Mas aí a gente já está vendo uma pessoa que vai para os Estados Unidos e vira sócio de John Casablanca, já é um menino empreendedor. Sim. Quantos anos você toma essa decisão e por que você tomou essa decisão? Como é que surgiu essa oportunidade na sua vida? Como tudo na minha vida, de forma acidental, né? Eu estava cursando economia no Rio de Janeiro, absolutamente entediado, porque aquilo não tem nada a ver comigo. Se tem um curso que não tem nada a ver comigo, é esse. Eu acho que eu escolhi perfeito. Eu escolhi perfeito. Assim, tem um que não vai dar certo, escolhi esse. Né? Podia ser qualquer outro, escolhi o pior. Né? E aí eu estava lá cumprindo uma agenda, né? Bom, passei, meu pai, inclusive, quando eu passei, mostrei para ele com muito orgulho que eu tinha sido sexto na lista, ele falou, essa faculdade não é séria, meu filho. Como você pode ter passado em sexto lugar? Tem alguma coisa muito errada, eu vou até pensar bem. Essa faculdade não é séria. Essa faculdade não é séria. Como é que te deixou passar em sexto lugar? Cândido Mendes, faculdade bacana, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Bom, enfim. E ali eu estava super entediado, mas sempre em movimento. Porque eu sou o Belino em movimento, não tem como eu ficar parado. Não existe. E ali aconteceu um fato, né, curioso, que eu estava na casa de um amigo, fotógrafo, etc., e abro uma revista, como se estivesse cortando o cabelo, e abro a revista Caras. E leio ali uma matéria sobre a elite. Que legal. Sobre a história da elite. Quer dizer, ler é uma presunção. Isso em 1985. 85. Bacana. Eu estava lendo, estava vendo as imagens, né? E eu gostei da paisagem, né? As modelos, etc., porque realmente não entendi nada, porque estava tudo em francês, não entendia nada. Mas deu para entender, assim, né? Subliminarmente, aquele assunto. E eu tinha conhecido a Luísa Brunet, que estava vivendo um conflito jurídico com a Dijon, que era a empresa que patrocinava ela. E eu me perguntei, como é que uma modelo desse tamanho não tem uma agência para representar seus interesses, para não estar passando por isso? Problema, oportunidade, querido. Não tem jeito. Bater um problema, eu já falo, aqui tem uma oportunidade para mim. Perfeito. E lá vou eu atrás dela. E aí foi o que eu fiz. E aí quando eu vejo, e eu tenho, talvez, né, por força das sincronicidades, ou o que você quiser chamar,
essas coisas vão caindo as fichas, e aí eu leio aquele artigo e falei, gente do céu, é isso que está faltando no Brasil? Vou ser sócio do John Casablancas. Naquela noite eu tomei uma decisão. Mulheres lindíssimas, Tudo Brasil, na modelos. vida começa com uma decisão. Sim. Não importa se você não tem dinheiro, não importa se você não fala inglês, não importa se você não conhece ninguém. Isso tudo é desculpa que você dá para você mesmo para não fazer o que você tem que fazer. Eu tomei uma decisão. E a decisão foi tão forte que eu não medi esforços para correr atrás do meu sonho. Sim. Aí eu tinha que ir a Nova York, Sim. eu pensei, vou ter que fazer uma reunião com o John Casablanca. Eu nem imaginei. Você acha que eu vou me contar e dizer assim, mas eu não falo inglês? Em 1985, você deu um jeito de falar, preciso achar esse homem lá nos Estados Unidos. Isso. Não, aí eu mandei um telex para ele. Porque, desculpa, não existia Google, né? Pode imaginar, né? Sim. Não tinha nascido o cara que inventou a internet. Isso. Não tinha Google, não tinha e-mail, não tinha LinkedIn, não tinha nada. Bom, mas na revista eu tive, como eu sou uma pessoa muito, que sou curioso e sempre tenho uma atenção muito grande aos detalhes, eu vi que tinha uma reprodução numa das páginas de um pôster da agência, que antigamente as agências mandavam um pôster para os fotógrafos, para as produtoras que tinham as carinhas das modelos, e ali em cima tinha o logotipo da agência. E embaixo tinha um endereço, um telefone e um telex. Só que aquilo era impossível a olho nu. Mandei ampliar na fotocopiadora. Querido, o sucesso está muito mais próximo do que você pensa. Se você for ousado, atrevido e não botar limite pro teu sonho. E aí, queridão, eu tirei o número do telex. Aí cheguei pro meu amigo que falava inglês e falei, queridão, é o seguinte, eu vou fazer essa história. Ele achou que eu era louco, isso aí não vai dar certo, tá maluco? Eu falei, não precisa acreditar em nada, só precisa traduzir o telex, pode ser? Aí eu escrevi em português um rascunho, ele traduziu, eu fui no correio, na agência da Avenida Brasil, e passei o telex. E aí eu entendi que não ia ter, a dinâmica não ia funcionar muito bem. Aí eu falei, vou propor uma reunião. Querido, quando você não tem nada, all in, querido, porque você não tem nada para perder. E aí tive uma resposta. E aí falei, agora eu tenho que ir. Aí arrumei um emprego na DHL. Que legal. E não é à toa que eu boto a minha jaqueta até hoje, que não é porque eles me patrocinam. Não, é para relembrar para mim mesmo. Faz todo sentido. Que eu, quando tinha 19 anos, tomei uma decisão que mudou a minha vida drasticamente. Faz todo sentido. Então, relembrar quem era aquele jovem de 19 anos, entre 19 e 20 anos, que tomou uma decisão de mudar o destino da sua vida, de assumir uma business adventure, uma aventura empresarial contra todas as indicações de que aquilo ia dar errado. Sim. Porque não era uma, querida, era todas. Não tinha dinheiro, não falava inglês, não conhecia ninguém. Como é que pode dar certo um negócio desse? Pode, se você tiver a coragem, a convicção, a alegria, o entusiasmo de fazer. E aí, o resto é... Nesse momento você morava no Rio de Janeiro. Sim, sim. Vai pra lá, você consegue trazer o John pra cá ou querido, você calma fecha aí. um negócio lá? Não é assim, querido. Não é que vai pra lá. Fui lá 10 vezes, querido. 10 vezes? Querido, é óbvio. Fui uma vez para ter uma conversa com o irmão, aí volta de novo. E cada vez era o seguinte, querido. Eu ia, contava uma história. Aí ele me mandava uma carta que demorava um mês para chegar. Carta com selo. Selo. Não tem o WhatsApp, querido. Sim. Então tem que gerenciar a ansiedade. Isso me ensinou o que para mim é difícil, gerenciar a minha ansiedade. Sim. Porque eu vivi isso, né? E tive que experimentar esses momentos de solitude, de esperar, de esperar e não desistir. Porque eu acho que eu me cheguei a um ponto que, de fato, se eu tivesse uma frase de caminhão do Belino, teria que ser: desista de desistir. Perfeito. Porque isso sou eu. E faz sentido, bela frase. Porque no final do dia é isso. Você não vai me vencer pelo cansaço, queridão. Eu vou só se eu quiser. Sim. Mas se eu não quiser, querido, não vai ter jeito. Eu falo bastante que quem não desiste não tem... A maioria das pessoas para no caminho. Realmente você trouxe... É sobre isso. Então, eu estou dizendo isso mais uma vez. Não é sobre as conquistas do Belino. É sobre qual é o estado mental, qual é a atitude mental que é necessária para você, e aí, fazendo um contraponto aqui, uma licença poética, claro, de um conceito que nos conectou, né? Que é o acreditar. Perfeito. Você pode sonhar,
grande ou pequeno. Você pode querer muito ou pouco. Você pode desejar o que você quiser. Mas se você não acreditar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque acreditar, esse verbo, ele tem uma profundidade que te leva a ter que aceitar o seguinte. Nós aprendemos, desde pequenos, que nós, às vezes, temos que ser como São Tomé. Não é isso? Tem que ver para crer, né? Senão, talvez eu não vá crer. Ou você tem que ser como o Santo Belino, que crê primeiro para ver depois. Então, é sobre isso. Eu acho que isso, a gente teve a oportunidade de um outro papo e viemos conversando com a equipe sobre accountability, né, que é muito falado hoje. Sobre você trazer situações e falar sobre coisas que você ainda não concluiu, mas que vão te trazer mais responsabilidade para buscar. Então, as pessoas às vezes têm medo de falar sobre o que elas vão fazer. Olha, não vou falar que vão gorar, vão ter inveja. Pelo contrário, eu acho que quando a gente fala, automaticamente nos traz a responsabilidade de querer cumprir aquilo. Talvez até para você não querer passar vergonha, mas você vai querer cumprir. Exatamente. Então é importante. E aí eu acho que tem uma coisa aqui que eu acho que é mais importante, de novo, do que falar sobre o Belino, é para falar sobre como o Marcos e o Belino se encontram numa jornada. Essa aí, ó, de 1980. Vamos andar um pouquinho rápido, porque aqui era 4 horas de papo. Mas não vai dar que ninguém aguenta. Então vamos lá. Ó, nós estamos em 1985. O Marcos e o Belino se encontram em 2021. E daqui para cá, de 1985, você realmente fez com a Elite de 1985 até que ano? Na Elite eu fiquei até 95. 95. Então foram 10 anos. John Casablanca vem para cá, você assume as franquias da Elite aqui no Brasil e você fica responsável pela Elite no Brasil. Sim. Que legal. Então, aquela oportunidade que você viu, daqui a pouco vira um negócio. Na verdade, a Elite era o maior negócio do mundo na época. Sim. De agência de modelo. Sim. E esse negócio vem para o Brasil e você, aquele menino da DHL... Que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado, está representando a maior franquia de agência de modelo do Brasil. Desculpa, só para fazer um parênteses. Não era franquia? Não, franquia eu falo... Não, mas deixa eu explicar, porque franquia ele até tinha. Sim. Mas no Brasil, por força da imposição do meu patrocinador, que foi a Elos, Sim. que fez um cheque de $1 milhão para patrocinar a primeira edição do meu concurso de modelo, ele falou, vamos montar uma sociedade, mas só se o John Casablanca estiver 5%, você 51%, e eu boto todo o dinheiro e fico com a diferença. Então ele me ensinou o jogo do equity, o jogo de construir valor. E você chegou na Elos como? Batendo, tem história, nós ficaremos 5 horas aqui. Batendo na porta de todos os possíveis patrocinadores. Ao ponto de gerar a relação dele virar para você e falar, vai e eu banco. Não. Tem 2 momentos. Um momento foi, ele compra o patrocínio efusivamente para ser o dono do concurso no Brasil. Que legal. Patrocinador. Não tem Elos, não tem Elite no meio aqui ainda. A Elite era a promotora do concurso. Perfeito. Muito bem. Quando eu entrego e supero as expectativas no resultado do que ele recebeu, Sim. Nós estamos no Japão para a final mundial do concurso da Elite, em Atami, dirigindo, ele fala, meu amigo, você me surpreendeu e eu quero ser seu sócio. Que legal. Eu não tenho tempo, mas eu tenho dinheiro. Você trabalha, eu boto dinheiro, nós vamos ganhar juntos. Precisa entregar, precisa comprovar competência, responsabilidade. E sabe aonde eu ganhei o cara? Não foi no sucesso do concurso. Sim. Foi na gestão de uma crise imensa que nós vivemos entre as pessoas que estavam envolvidas no meu projeto, que julgavam que eu era jovem demais para ser dono daquele negócio e começaram a tentar me sabotar. E a maneira que eu tive, a inteligência emocional que eu tive para não deixar o leite derramar Sim. e preservar o equilíbrio para levar o projeto até o seu termo e ser algo de sucesso, foi o ponto que levou ele a tomar essa decisão. Que As legal. pessoas não olham apenas o resultado, elas olham as pessoas que estão envolvidas atitudes, e perfeito. como elas gerenciam o problema.
A gente é medido pelos problemas que a gente gerencia, querido. A maioria de nós vai ser conhecido nos problemas. Só nos problemas, querido. Isso. Porque no sucesso é fácil. Exatamente. O que eu quero saber é o seguinte, como é que você lidou com aquele problemão? É isso aí. Se você lidou bem, vamos em frente. É isso aí. Por quê? Porque quem sabe, quem é macaco velho, sabe que problema vem todo dia, querido. Todo dia. Então é o seguinte, E vem se você não tiver capacidade de resolver problema, queridão, já nem entra. Nem entra, porque é isso aí. vai dar problema porque no vinho, na conversa romântica, É isso efusiva, a gente faz tudo, constrói o mundo, reconstrói o mundo. Agora, aí tem a hora da verdade. No dia a dia é um problema Aí vem atrás o do outro. problema. É isso aí. Aí você faz o quê? Chora, chama tua mãe, vai pra debaixo da saia da tua mulher. Não, querido. Você Não dá. enfrenta o problema de frente, assume a responsabilidade pra você e pede desculpas quando tiver que pedir desculpas. E se diferencia. Ô Marcos, eu vou te dizer uma coisa, queridão. A força de uma pessoa está em assumir sua fragilidade e não brandar as suas fortalezas. Sim. A fragilidade nossa nos faz fortes. Perfeito. Reconhecer a nossa fragilidade nos torna mais humanos, menos estereótipos. Perfeito. Nós não queremos fazer negócio com estereótipos, querido. Queremos fazer negócio com pessoas É isso aí. que erram, que falham, que têm medos, que têm insegurança. E tá tudo Todos bem. nós, é isso aí. E a gente vai resolver. E agora, se não tem solução, tá solucionado. De 95 aqui, você faz você traz a ideia e vê essa oportunidade das camisetas do câncer de mama. Sim, Isso são 14 milhões de camisetas vendidas. sim. Então, acho que todo mundo lembra, né? Se a gente falar aqui, quem não vai lembrar das camisetas branco, preto e azul? Todo mundo lembra dessas camisetas. Você postou esses dias nas suas redes sociais Ontem. também, né? Que legal. Mas aí, de 95 você sai da Elite e começa... Qual outro? Porque já é um Bellino envolvido com moda. Então, aí eu faço esse projeto do câncer de mama, que foi um grande sucesso. O John Casablancas e a Elite, o Grupo Elite Internacional, começa a entrar num negócio de confecção, de Sim. criar uma marca de roupa que era a moda das modelos, lança em Paris, na Galerie Lafayette, e em grandes varejistas, né, e Sim. distribuidores, e me convida para desenvolver esse projeto. A gente traz esse projeto para o Brasil. Legal. E aprendemos pagando um preço caro que nós não éramos do ramo, né? Então o projeto acaba tendo suas dificuldades, aí acabamos encerrando esse negócio que teve muito sucesso também, do ponto de vista de marketing, até que quando nós chegamos ali na virada de 99 para 2000 e que eu leio uma matéria de capa da revista Time, que trazia a Naomi Campbell na capa falando sobre o fenômeno das supermodelos. E aí eu me faço uma pergunta, eu mesmo, mais uma vez, qual será a nova cara do ano 2000? Já passamos por Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford. Qual é a próxima? E aí, naquele momento, tinha acabado de acontecer um fenômeno de Hollywood, que foi o Toy Story, que foi a primeira vez que a indústria do cinema faz um filme em animação, né? A virtualização dos personagens. Aí, Titanic, com um casting inteiro de atores virtuais, e aí me faço uma pergunta, e aí eu mesmo me provoco um desafio de criar a primeira modelo virtual do mundo. E lá em 99, no dia 13 de julho, John Casablancas em Paris, eu em São Paulo, a gente anuncia Sim. a primeira divisão da Elite chamada Illusion, com a primeira modelo virtual do mundo, Que legal. cuja a Nokia contratou para uma campanha enorme aqui no Brasil para lançar o seu primeiro celular que tinha um browser. E aí eu encontrei um artista lá em Kuala Lumpur, na Malásia, que tinha uma galeria de modelos virtuais humanos. Aí eu pedi para um amigo me ajudar a construir uma modelo virtual e ele falou, olha, isso aqui, Bellino, não é tão simples, porque nós precisamos chegar a Não esse tinha nível. inteligência artificial em 99, Bellino? E ele fala, você precisa chegar a esse estado da arte aqui. Penso eu, preciso não, vou falar com esse cara. E aí eu entro em contato com o artista de Kuala Lumpur e fala, meu querido, a sua filha é muito bonita, então eu quero dar a ela um nome, um sobrenome e um contrato de trabalho na Elite. O que você acha? Bom, querido, lançamos esse projeto. Fomos destaque nas maiores mídias do planeta. Que legal.
fomos investidos pelo Banco Opportunity, que tinha uma grande presença nos investimentos na área de tecnologia, de internet, no .com, na bolha da .com. Então, de novo, eu vinha fazendo essas coisas. E neste interim, me acontece a história do Trump, na varanda da minha casa, onde você esteve, quando eu te contei. 2002. 2002, que E legal. ali eu fui provocado a intermediar uma oportunidade imobiliária, que eu disse que aquilo não fazia o menor sentido para o John Casablancas, e ali começa toda a história com Donald Trump. E eu passo, então, em janeiro, vou a Nova York encontrar com ele, e o resto a gente já sabe, é lenda, mas... Chegamos lá em 2021, onde eu conheço o Belino. Então, o Belino passa um sabático de 11 anos, retoma a Escola da Vida, que é um projeto lindíssimo que ele criou, e entende essa questão do IPO de 2020 para 2021, consegue ser o primeiro brasileiro a integralizar, Sim. fazer o IPO e ter no seu capital social, o primeiro brasileiro a ter integralização do capital social através do IPO humano. Sim. Muito bom. Nessa época eu conheço o Ricardo Bellini em 2021 e a gente volta a se reconectar em 2023. É isso? Janeiro 23. Janeiro 23. Realmente foi uma história maravilhosa. Eu parabenizo, o Bellino foi premiado em 2023 como uma das personalidades do Brasil, lá em Los Angeles. Em Los Angeles, lá em Hollywood. No Teatro do Oscar. No Teatro do Oscar, exatamente. E eu vou parabenizar Bellino, e ele só me manda, ele pega o celular e manda... e é importante você falar isso, porque você falou que estava na piscina, né? Ele na piscina tentando entender o que ia ser essa viagem, com as ideias doidas dele, né? Querendo botar uma nova mentoria no ar. E eu simplesmente mando para ele aqui, ó, mando o print da matéria, coloco parabéns, Bellino, pela premiação lá em Hollywood. E ele me responde assim, fala você, é mais fácil. Não, vamos lá, tem que dar um contexto. Você fez isso gentilmente e falou, olha, eu preciso conversar com você, porque o meu negócio pivotou, né? Tudo aquilo que nós havíamos falado no ano passado, ou ano retrasado, mudou completamente, tem um novo sócio e a empresa está sob uma outra perspectiva e eu gostaria muito de conversar com você para te apresentar isso. Aí eu te respondi dizendo o seguinte, querido, eu vou te fazer 2 perguntas. A pergunta número 1, está com o passaporte em dia? E a pergunta número 2, está com visto para os Estados Unidos em dia? Ele falou, estou. Então vamos fazer um call daqui a 5 minutos. E foi realmente assim. E assim... Voltando para 2021, a gente falou muito de erros e acertos, eu passo por uma fase triste na minha vida empresarial e eu conheço Bellino nessa época, que demonstra interesse na época em entender um pouco mais sobre o negócio, que é um negócio inclusive que eu toco hoje, eu coloco um outro negócio no ar e toco hoje em marketing digital, a gente pode falar isso em outro momento, é a Believe, né? E nesse momento a gente acaba não seguindo, eu ainda estava resolvendo muitos problemas do fechamento desse negócio, mas me conecto com o Bellino nesse momento e a gente volta a se reconectar em 2023. Olha o que a gente está falando de oportunidade, né? Uma simples mensagem, apesar que eu te mandar uma mensagem todo mês, hein? E aí, como é que você tá? Tá tudo certo? Essas mensagens... Não, mas eu acho que o que interessa é que tem um momento, Sim, tudo na vida tem um exatamente. momento. E houve essa empatia, e aí tivemos uma conversa muito simpática, rápida, e você falou, olha, faz todo sentido, aí chamou Thomas, fizemos os 3 uma conversa às 6 da tarde, Thomas entendeu a lógica e falou, entendi, faz sentido, vamos em frente. E naquela noite emitimos os bilhetes, mudamos os voos, enfim, e foi fantástico. Eu acho que, eu me lembro como se fosse hoje, eu acho que também está aqui, eu acho que um testemunho interessante, porque, de novo, não é sobre apologia ao meu sucesso. E eu acho que isso é muito importante deixar claro. Mas, na hora que eu subi lá, no palco do Oscar, e recebi das mãos do Rodrigo Santoro a primeira homenagem da noite. Realmente ele é bonito, né? Olha, isso eu deixo para você, tá? Esse comentário. Fala aí, Thomas. É bonito mesmo. E aí é o seguinte, e ali, quando ele me entrega essa estatueta, né? E o organizador me pediu que eu fizesse uma rápida manifestação ali, umas palavras. Eu não pensei 2 vezes. Gente, você pode imaginar você naquele teatro lá em Los Angeles,
onde os maiores atores de Hollywood recebem suas homenagens há mais de 100 anos. Né? E ali eu recebo aquela estatueta e não penso duas vezes em rapidamente descrever qual foi a minha trajetória, né, de acertos e erros e dedicar aquele prêmio, naquela noite, a todos os erros que eu cometi na minha vida. Se eu sou quem eu sou, se eu sou quem conquistou e quem errou e que acertou, é porque eu soube ressignificar os meus erros. Eu soube realmente entender o valor das lições contidas nos erros que eu vivi. E é quando você reconhece isso, sem vergonha de errar, sem vergonha de pedir desculpas quando você eventualmente errou e alguém não ficou feliz com você, você tem a chance de corrigir o rumo. Então, tenha a coragem e a verdade de poder assumir isso e aprender com os erros, porque se tem uma matéria da escola da vida que realmente ensina e transforma a sua vida, é a maneira como você enfrenta os seus erros. Exatamente. Então, eu acho que esse é deveria ser assim talvez, né, o pano de fundo para talvez concluir essa conversa. Porque qual é a mensagem que fica? Sim. Não é sobre a trajetória do Belino, não é sobre os sucessos do Belino, não é sobre o que o Belino fez, quantos milhões o Belino ganhou, ou o que ele perdeu, ou enfim. Mas o Belino é o que é e continua fazendo, sim, sim. Porque ele aprendeu, ele se forjou. Né? As pessoas dizem que eu sou um empreendedor serial. Eu digo que eu sou um empreendedor samurai. Porque eu aprendi durante uma jornada de 30 anos num mosteiro zen a ser samurai, né? A encontrar no silêncio de uma meditação, né? em entender a importância do desapego, né? Emocional e material, que é ali que eu vou encontrar o equilíbrio necessário para poder conviver com tantos conflitos, com tantas contradições, com tantos desafios que eu tenho que conviver todos os dias. Perfeito. Eu não sou melhor que ninguém, mas talvez eu seja mais perseverante do que a média e talvez eu tenha a preocupação e o cuidado e o carinho para entender como determinados assuntos podem afetar outras pessoas. E ao respeitar como você pode ser afetado, eu me coloco numa posição onde não te oferece nenhum tipo de constrangimento ou risco. Você se sente, de alguma maneira, mais confortável. Perfeito. E ali, eu não vou tirar vantagem para mim. Eu vou tentar achar um equilíbrio para que a gente ache uma oportunidade juntos. E nem tudo mesmo. É por dinheiro. Perfeito. Nem tudo precisa ser tomar lá da cá. Nem todo favor precisa ser recompensado com uma participação. As coisas têm que acontecer naturalmente. Sim. Porque você, para ter uma pessoa do teu lado que você gosta e que gosta de você, certamente, na hora que as coisas se apresentarem amadurecidas o suficiente, a regra, o modelo vai aparecer. Sim. E não é se você estabelecer antes condições maravilhosas do que pode ser se acontecer. Não, é quando acontecer. Sim. Para que continue acontecendo e para que a gente continue, enfim, né, expandindo as coisas. Porque o que a gente quer é estar bem, é ter amigos, tomar um vinho, comer um bacalhau, se ver de vez em quando. A gente não se vê sempre, a gente se vê com lapsos de meses, mas quando a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem, porque a gente tem afinidade, sim, a gente tem carinho um pelo outro, a gente tem respeito um pelo outro, a gente não fica tentando ensaboar e tentando passar pano e tentando criar fumaça. É o que é e o que não é, não é. E não gostei. Ok, desculpa. Então vamos achar um jeito para ser do jeito que deveria ser. Perfeito. E às vezes dói, mas é melhor aceitar que dói menos. Perfeito. Entendeu? Então eu acho que essa é a mensagem que nosso amigo com certeza vai ter que editar esse troço inteiro, porque já passou de 3 horas de conversa. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta uma conversa tão longa dessa. Não deu? Quanto tempo que deu? Querido, 1h30. Imagina aí, é óbvio. Não querido, pode ser. Vai ter que virar 20 minutos. Mas assim, mas é que no final do dia, querido, é sobre isso. Qual é a essência? Eu acho que o grande desafio aqui do editor nosso é qual é a essência? Sim. Qual é o corte? Qual é a mensagem que a gente quer deixar desse... Porque senão a gente tem que chamar os caras para comer bacalhau com a gente, querido. Olhando para cá,
diferente esse Bi na Porta. A gente está num restaurante aqui, passamos lá pela casa do Belino, mas eu acho que a gente poder entender um pouco do homem Belino. É exatamente isso. Então, estamos falando de negócio, falamos de dinheiro, de várias coisas, de erros, de acerto, mas existe uma pessoa por trás. Um ser humano. Existe um ser humano. Então, a ideia do Bi na Porta é sair um pouco desse formato podcast, cada um de um lado, contando história. Olha, eu ganhei tanto, você fez tanto. O lado positivo das coisas. Exatamente. Por isso que eu te provoquei e falei, vamos almoçar. E nós mudamos isso há pouquíssimo tempo. Sim. E não tinha como não ter você nesse programa. Não. Então a ideia do programa é exatamente isso. Todo mundo já conhece, só dá um Google que vocês vão conhecer claramente as histórias do Belino. Vocês vão entender quem é o Belino, vocês vão entender a IPO pessoal, vocês vão entender os livros dele, maravilhosos inclusive. Mas a pessoa Belino, que eu conheço, que o Thomas conhece, eles estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto agora. Almoçando Entender junto. o homem Belino. Almoçando com a Exatamente gente, isso. querido. Exatamente isso. Olha, então vocês só agora agradecer. ligam pro Marcos e falam para ele que tem que convidar vocês para comer um bacalhau com vinho, porque senão não vai ser a mesma experiência, né? Vai custar um pouco caro para ele, mas nada que não possa compensar esse tempo investido aqui em você. Então é isso, gente. Estamos finalizando aqui mais um Bi na Porta com o Ricardo Belino. Muito bom. Comemos um bacalhau, viemos aqui comer. Agora sim, posso dar uma mordidinha aqui? Pô, eu tava aqui esperando Vamos quem ia morder primeiro. Já esfriou. Quem ia morder primeiro? Vou dar uma pô? mordidinha aqui, ó. Vamos ver. Pastelzinho de Belém não tem nada igual, hein? Realmente muito bom. Temos um presente para você. Oh, meu Deus. Falando em camisetas, né? Camiseta. Tem vinho, Ó, tem você vinho. tem Se que não tiver abrir. vinho, Eu já quero ia saber. abrir seu presente já. Eu quero saber se só tem vinho. Se não Deixa tiver eu vinho, tem que botar um deixa eu vinho aí na colocar os hora. celulares para cá. Ó, Querido, que maravilha. Eu adoro. deixa eu tirar aqui para a gente pegar. Que maravilha, hein? Querido, kit completo. Ó, tem bastante coisa aí. Nossa, vai adoçar minha vida. Amei, querido. Agendinha. Peraí, rapaz, tem uma Não, placa. tem bastante coisa. Tem muita Tinha coisa, hein? aqui. Foi a Nath que fez isso tudo? Tem uma plaquinha. Tem uma camiseta maravilhosa. Uma marca que eu já quero vi, você abra que eu já aqui. vi. Peraí, Você calma. gosta? Adoro. já tem um Querido, minha filha vai... chocolatezinho hoje. Tá pegando isso tudo. Abre a plaquinha aí pra gente ver. É um Que maravilha, presente. que gratidão, realmente é um prazer ter te conhecido há alguns anos atrás. E eu também, E poder ter você no começo desse programa, pra gente sair um pouco dessa rotina de podcast, cada um de um lado contando um monte de história bonita. Com aqueles A microfones gente na quer frente, conhecer meu as Deus do céu. pessoas aqui no Bi na Porta. Então é um presente pra você, Bilinão, Adorei, por aceitar de verdade. estar com a gente aqui. E uma bela camiseta, vê se você gosta aí. Você Camiseta sabe que ficou eu legal, sou... Camisa, né? Então, aí, ó, camisa polo. Querido, adorei. Olha aqui a Escola da Vida. Olha a Escola da Vida, ó, Querido. atrás, olha o nome lá atrás. Ó. Ah, quem merece agora? Isso tá parecendo a placa do meu carro. É no carro e na camisa. No carro e na camisa. O Deixa o Porsche pessoal- aqui tá meio antigo, Deixa o assim. pessoal ver. Porque olha O Porsche que coisa. aqui Ó, pra é vocês meio entenderem, vintage. Esse é o logo da Escola da Vida. Amei. Projeto do Belino. Ricardo Belino. Adorei o carinho, meu, de verdade. Vocês são os amores. Believe, né? Na Porra, amei. manga aqui do lado. Believe Unibi. Amei, queridos. Muito bom. Vocês são os amores. Realmente não tinha como a gente começar um programa novo. A gente está lançando a TV Bi, a gente está lançando alguns programas, a gente vai ter uma grade bem bacana de programações, mas uma das programações é o Bi na Porta, onde a gente vai invadir a casa dessas pessoas que todo mundo só fala, puta, olha que legal, o cara foi sócio do Trump, fez a camiseta do câncer de mama, foi sócio do John Casablanca, mas é uma pessoa assim como eu e você. Então a ideia do Bi na Porta é a gente poder ter esse tipo de papo aqui e a gente poder conhecer um pouquinho mais dessas figuras que todos nós no Brasil conhecemos. Então, muito obrigado de estar aqui com a gente, de aceitar, de abrir sua casa, de ter esse papo aberto com a gente aqui. Só agradecer. Believe. Tá entendendo? Porque é quase assim, é uma conjunção diferente do verbo. Deixa né? eu te... Só um É minutinho. acreditar em você. No final do dia, se não acreditar em você, não vai acontecer nada. Desculpa te dizer. E vou contar aqui um segredinho, querido, que talvez as pessoas não gostem de ouvir. Sucesso não é para todo mundo, tá bom? Deixa eu te contar. Psh, baixinho. Mas está ao alcance de todo mundo. Tem que ser para aqueles que estão dispostos a pagar o preço pelo sonho que quer viver. E às vezes o sonho é caro
o boleto chega e é executado se você não pagar. E o prêmio é maravilhoso se você realmente se lançar com alegria, com entusiasmo, com verdade e entendendo que não tem sucesso fácil, não tem pílula mágica da felicidade. Tem que trabalhar, tem que quebrar paradigmas e tem que respeitar os outros e entender que a felicidade precede o sucesso. Muito obrigado. Muito bom. Eu vou terminar aqui comendo meu pastelzinho de Belém. Beijo para todos vocês. Thomas, obrigado por estar conosco aqui também. Maravilha. É um prazer ter vocês dois aqui comigo. Gente, obrigado. Beijão. Tchau, tchau.